14 horas e 7 minutos dessa segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, em especial a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que é minha prática clínica, minha prática cotidiana, mas traz também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana e junta tudo isso com o que há de mais moderno na área da medicina, das terapias em geral, para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Para quem não me conhece, está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, desde 2000. Fui professor lá do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, do Hospital das Clínicas. Além disso, para poder dar aula de acupuntura, eu fiz pós-graduação em Ciências Clássicas Chinesas e Acupuntura pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras sobre florais quânticos frequenciais, fiz o curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência. Hoje nós vamos falar de como a alimentação, a microbiota, a biologia intestinal, que é maravilhosa, pode, e os alimentos para evitar que ficamos doentes, é uma grande pauta. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, eu tenho o prazer de receber hoje aqui meu entrevistado, que é um médico, hoje formou mais de 150 cardiologistas na Unicamp, é um professor da melhor faculdade de medicina do Brasil, que é da Unifesp. Ah, por que é melhor, não é a USP? É melhor porque meu filho estudou lá, então é a melhor e pronto, porque eu quero. A Unifesp, a Escola Paulista ou a Escolinha é a melhor escola de medicina do Brasil. Fiz o curso de biorressonância aplicada à medicina, biorressonância médica, com o Dr. Nelson Modesto, que tem uma história de vida, uma história de medicina como poucos, um grande estudioso e um grande incentivador das novas práticas, dos novos estudos e etc. Muito boa tarde, Dr. Nelson Modesto, é um prazer recebê-lo aqui, de fato. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui, em poder trazer mais informações daquilo que a gente realmente acredita em poder ajudar a população. Antes de tudo, Dr. Nelson, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre a sua formação. Eu vi já depoimentos seus em que estudava anatomia, que o professor cobrava, o paciente morreu, vocês tinham que fazer a autópsia, a necrópsia lá e saber por que tinha morrido. E é ali que você aprendeu muita coisa, é isso mesmo? Sim. Nós, na Escola Paulista de Medicina, tivemos um grande professor, Silvio dos Santos Carvalhal. E ele era um clínico, mas um clínico que baseava-se toda a formação dele no ensinamento através da necrópsia. E ele defendeu isto, e com isto ele me convenceu e nós fomos para Campinas trabalhar com ele. E ele tomou conta da clínica médica em Campinas. E a coisa era o seguinte, ele exigia que você acompanhasse o seu paciente, né? E até mesmo, caso ele viesse a falecer, seria uma necrópsia que você deveria não só participar. Você participava, você fazia a avaliação macroscópica, você fazia avaliação microscópica e depois fazia uma correlação entre os achados necroscópicos e da clínica. E ele queria saber por que o paciente faleceu. Onde que você pode ter errado? Onde que você poderia ter aprendido mais e evitado o problema? Uhum. E tudo isso
fez com que eu viesse fazer muitas necrópsias, quase 100 necrópsias, com a correlação feita. Com o trabalho clínico, né? Era um trabalho. Eu fiquei 10 anos fazendo isso. É um grande aprendizado, né? Para mim, é o maior aprendizado que tem, porque, na realidade, você vê a patologia, mas não só vê a macroscopia. Você estuda a microscopia daquilo. E depois você tinha que mostrar se aquele achado realmente representava na clínica aquele problema. Então você tinha que conhecer a profundidade, inclusive, na patologia e na clínica para poder correlacionar. Então aí, isso foi muito bom. Saber aonde que conjumina e aonde se separa, né? E aí a gente vê que normalmente todos os indivíduos geralmente têm mais de uma doença ao mesmo tempo. Uhum. Tem a doença que é aquela que ele está sofrendo, mas frequentemente ele tem outras em desenvolvimento ao mesmo tempo, que pode não ter dado algum sinal ainda, ou poderá já estar dando algum sinal. E mostra que o diagnóstico não consiste em fazer só um diagnóstico. Você tem vários diagnósticos no mesmo paciente. Em medicina chinesa, doutor Nelson, a gente aprende, né, por exemplo, a pessoa fica com gripe, tem um mal-estar, fica com a gripe, aí depois evolui para uma tuberculose, enfim, vai descendo no estado de saúde. E aí sempre fica aquele sintoma que é mais forte, mais inerente àquela patologia. E aí no processo de transformação, no processo de tratamento, na busca da cura desse paciente, os sintomas até então percebidos anteriormente começam a aparecer. A tuberculose vira uma gripe, da gripe vira um mal-estar para aquele estado febril e aí até se estabilizar no processo bom da pessoa. O senhor entende dessa mesma maneira? Sim, as coisas batem na realidade, porque se você tem uma gripe, mas ao mesmo tempo o teu estado imune é muito baixo, você vai agravando esta situação. E aí você pode, como todos nós pegamos um bacilo da tuberculose, ainda como jovem, a grande maioria tem pequenos nódulos, a maioria tem calcificado, porque teve uma boa imunidade, mas quem não tem pode ainda não estar calcificado. Uhum. Você pode ter a reativação da tuberculose. E aí o processo parte por uma tuberculose. Uhum. Então, por isso que eu disse, tem mais de um achado. E o que a gente tem que observar é que... Programa ao vivo tem essas coisas. Diga. E que tem que observar é que o estado imune do paciente é muito importante. Porque você pode ter uma gripe praticamente assintomática, se você tem uma boa imunidade. Uhum. Então você tem pequenos espirros, quase sintoma nenhum, entendeu? Todos nós temos a infecção viral, tem um estado prodrômico, que é o quê? É a proliferação viral que vai, esta proliferação pegando o organismo, começa a luta já. E se o teu sistema imune estiver fraco, a manifestação é intensa e por mais tempo. Uhum. Se o seu sistema imunológico estiver bom, e ele às vezes teve já informação anterior de outros vírus, ele está mais pronto ainda a reagir contra os vírus que estão infectando agora. Uhum. Então, a tua gripe fica uma gripinha, fica pequenos sintomas, poucos sintomas. Uhum. Então, a gente tem que enxergar, é a base das coisas. E eu sempre defendo o seguinte, a medicina atual, a medicina é baseada muito nos sintomas, mas vários sintomas podem participar de várias doenças, vai depender do estado imunológico. De cada paciente. De cada paciente. Falávamos há pouco, doutor Nelson Modesto, quantas medicinas existem, afinal? A medicina integrativa, a medicina integral, a gente também pratica, e o doutor Nelson tem um valor extraordinário, não é porque eu estou aqui, porque eu não sou de puxar saco de ninguém, não, mas ele tem um valor absolutamente extraordinário no sentido da biorressonância médica, que é um pouco o que a gente acaba fazendo com a nossa biorressonância, a gente trabalha com frequenciais, etc. E o doutor Nelson é um destemido e tem criado novos caminhos mostrando, inclusive na área da medicina, a importância da biorressonância. Quantas medicinas existem, afinal de contas? Não, a medicina é uma só, né?
existem abordagens diferentes. Se você trata observando os sintomas, é uma abordagem. Na minha opinião, não é a melhor abordagem. A melhor abordagem é você conhecer os pilares das doenças, de onde surgem as doenças. E as doenças todas, se você considerar, quase todas as doenças são todas de causas inflamatórias. E se ela é de causa inflamatória, nós temos que procurar os fatores que levam a esta inflamação. Através da biorressonância, que eu faço há muitos anos, eu segui um caminho baseado nela. Eu não tive nenhuma tendência de seguir qualquer coisa. Há muito tempo, eu segui pela biorressonância, eu acreditando que a biorressonância que mexe com a frequência do indivíduo e não só com a química do organismo, e sim com a frequência. E a frequência é anterior ao problema químico. Exatamente. Eu poderia fazer mais diagnósticos numa fase de prevenção e atuar mais preventivamente e menos curativamente. Então, essa é a abordagem que eu tenho. Então, o paciente vem a mim com queixa. Aí eu vejo quais os elementos básicos da doença, daquilo que ele está se queixando. E vou começar a tratar a base. A base. Olha, tem um monte de mensagens já aqui, viu, doutor? Como sempre, J.C. Baldanos, trazendo conhecimento através de seus expressivos entrevistados. Só top. Escreve super fã. Flávia Maria Barbim, boa tarde. Sônia Paola, boa tarde aos dois. Doutor Modesto, modestamente é uma simpatia. Obrigado. Denise Ullman também está assistindo. Cursi Ulf, habemos papa. Habemos sim, está aqui. Cada vez melhor, parabéns Denise Ullman, Flávia Maria Barbim, o programa está sensacional, parabéns Baldam, parabéns doutor Modesto, tem muita gente já compartilhando o nosso stream. Bom, de fato existe, também concordo com isso, existe a medicina, né? Não existe a medicina alternativa, a medicina ocidental, a medicina oriental. Mas é uma coisa só. É uma coisa só, né? Uma coisa só. Ou você busca tratar o paciente, a base dos problemas, ou trata os sintomas. A medicina foi baseada muito no tratamento dos sintomas. Muitas vezes nem atua na causa. Por exemplo, você tem um quadro viral. E esse quadro viral, por exemplo, pegou a pleura. Se ele pegar a pleura, o indivíduo tem um processo inflamatório local por ação do vírus. Mas sempre inflamação. Ali vai dar manifestações pleurais, ele tem tosse seca. A medicina tradicional procura ver também a causa, mas ela não tem uma ação facilitada para a identificação de vírus. Nós, pela biorressonância, identificamos os vírus. Ela não tem essa possibilidade. Então, o que ele dá? Dá um medicamento chamado Béquico. O que é um medicamento Béquico? É para parar a tosse seca que o indivíduo tem. Combate a sintomatologia, mas não a causa da... E ali ele acha que é um quadro viral, aguarda o próprio organismo reagir. O que nós faríamos nós? Nós atuaríamos na inflamação, nós teríamos uma terapêutica fitoterápica para atuar no vírus e, além disso, nós atuamos na imunidade, que muitas vezes é esquecida totalmente na medicina que trata sintomas. Exatamente. Agora, por que tanta dificuldade, doutor Nelson? Eu já tive uma experiência na formação de médicos, inclusive eu editei um jornal chamado Jovem Médico, que era sobre o ensino médico no Brasil, e eu tenho meu filhote que está inclusive atendendo lá no nosso consultório, de todo sábado está atendendo lá no nosso consultório. Uma alegria, viu, doutor? Ótimo. Trazer o filhote para ver se abre a visão para esses... Deveria levar para os nossos cursos. Com certeza. Está nos planos, está no plano. Está no plano. Deixa ele dar a primeira escorregada. A hora que ele der a primeira, aí eu já levo para a segunda escorregada. Por que essa dificuldade? Eu já tenho entrevistado alguns médicos que falam aonde na formação médica se aprendeu o quê? Eu tenho que ter evidência médica, eu só vou poder praticar aquilo que eu aprendo na universidade e não abrir para coisas novas, coisas inovadoras. Por quê? Não é que a universidade ensina e a universidade diz que é só o que aprendeu na universidade. Mas como o indivíduo vem com a formação da universidade, ele, de certa maneira, ele não conhece
outras coisas. E nem na universidade tem profissionais que abrem a mente deste jovem dizendo o seguinte: olha, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês sabem, dentro do que se conhece, dentro de uma medicina, em todo, é muito pouco, hein? Isso daqui é para vocês iniciarem os seus trabalhos e ganhando com o tempo, continuando estudando, observando e sendo humilde e querendo fazer o bem, você vai fazer uma boa medicina. Se você juntar a humildade, juntar aquela querer o indivíduo se dedicar, porque quem faz medicina só pode ser um fato que eu entendo, é querer fazer o bem para alguém mais. Não é só trazer benefícios para ele. Aquele que procura só benefícios para ele está fazendo uma má medicina. Concordo plenamente. Eu ouvi falar já, doutor Nelson, que nós somos mais bicho do que gente, no sentido que nós temos muito mais bactérias do que células humanas. E sede de todas essas bactérias, todo o trato digestivo, que começa na boca e vai até o sentido de eliminações. Obviamente passando não só pelo estômago, mas o intestino delgado, que é tão importante na medicina tradicional chinesa, que o intestino delgado está aliado ao mesmo elemento do coração, que é a sede do espírito, a sede do Chen. Então o intestino delgado, o acoplado no intestino delgado é o coração. E aí tem o intestino grosso, onde proliferam, obviamente, todo tipo de bactérias. Qual a importância da microbiota ou da microbiota intestinal para a saúde humana, doutor Nelson? Olha, a microbiota, ela ficou muitos anos esquecida, entendeu? Porque já em 1908, Metchnikov, um cientista russo, ele defendendo a tese que você vai ter uma boa serenidade se você cuidar bem dos seus intestinos. 1908 eu estou falando isto. Uhum. No entanto, é nesses últimos 20 anos é que vem se falando sobre a microbiota. Quando ele chamou isso a atenção. Tanto é que ele, na cidade de Cocos, cidade russa, escrito tudo com K, Cocos, ele fez a primeira fábrica de lactobacilos. Ele foi o primeiro no mundo a colocar uma fábrica que produzia lactobacilos para a população. Uhum. Então você veja, 1908, isso ficou esquecido pela medicina. E agora, nesses últimos 20 anos, é que você vê a coisa crescer muito. E nós acabamos descobrindo o quê? Que o intestino grosso, ele precisa ter uma boa flora, porque se ele tiver uma flora patogênica, você vai ter mais doenças. Tem um livro, eu esqueci de trazer esse, mas eu tenho um livro que eu li, 1956. Isso daqui me fez abrir a cabeça, porque eu também não sabia do Metchnikov, mas esse livro me fez abrir a cabeça. Esse livro falava o seguinte: olha, eu tenho uma experiência já muito boa, de 40 anos. Todos os meus pacientes que tiveram boa evolução de problemas de artrose, todos eles cuidavam muito bem dos seus intestinos. E ele defendeu que cuidando do intestino e tratando da artrose, é aí que você consegue ter uma boa resposta. Se o senhor me perfeita colocação, se me permite a observação, a artrose não deixa de ser uma patologia autoimune, que está ligada ao sistema imunológico, né, doutor? Veja o seguinte, a artrose tem várias doenças articulares, como a artrite reumatoide, é francamente autoimune. A artrose é um processo inflamatório que você tem nas articulações, que caminha para um processo degenerativo, a artrose de maneira geral. O importante é que ela também é inflamatória. Como na artrite reumatoide, é inflamatória. E quando você cuida do seu intestino, isso quer dizer o seguinte: quando você faz uma dieta alimentar anti-inflamatória, você tem uma resposta muito boa do organismo.
Eu aprendi isso fazendo o Bidigital Orange Test, Que é o Bidort. que é o Bidort. Fazendo isto, eu desenvolvi uma boa dieta, e uma dieta que é anti-inflamatória. E hoje, vários estão fazendo a mesma coisa. Eu fiz através do Bidort. Quando eu fui ler alguma coisa a respeito do Sidney Feldman, que trabalha com alimentos há muitos anos, é um dos primeiros brasileiros a desabravar o tratamento de doenças com a dieta, você vê o seguinte, vê que ele já tinha alguma boa resposta quando eu encontrei no livro dele. Inclusive, só para ter aqui, ele defende o tratamento oncológico só com dieta. Só com dieta, oncologia Ele nutricional. defende isto, só oncológico. Eu não defendo só oncológico. Acho que a dieta é importantíssimo também na oncologia, como é importantíssimo em qualquer doença. Por quê? Porque a dieta, não sabendo bem fazer, sabendo o que comer, você come coisas que diminuem a flora. E diminuindo a flora, você aumenta os processos inflamatórios do nosso corpo. E a inflamação sempre é uma coisa engraçada, doutor Nelson, porque a gente trata a inflamação como um alerta do organismo. Está inflamado porque algo não vai bem ali. Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo em inflamação, é muito difícil para o médico acabar 100% com toda a inflamação do corpo inteiro. Porque tem muita coisa inflamada no corpo. E coisas inflamadas que nem a escola médica está ensinando ainda. Por exemplo, a doença que eu falo sempre nos meus cursos, a doença inflamatória silenciosa crônica do endotélio, é uma coisa que poucos cardiologistas conhecem. É uma doença surda, né? E na minha estatística, no meu consultório, é 99% das consultas na primeira consulta. E é surda, né? Quer dizer, ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Ninguém sabe o que está acontecendo. E isto é a causa da aterosclerose, que leva ao infarto, que leva ao AVC isquêmico. E até hoje, você não escuta falar, em geral, dessa doença. Inflamação crônica do endotélio. Inflamação, doença inflamatória, crônica, silenciosa, porque não dá nenhum sintoma, do endotélio. Mas isto, eu estou dizendo, é 99% dos pacientes. E isto é a causa principal da aterosclerose. E até hoje, no Brasil, é o colesterol a causa das coisas. Não é o colesterol. O colesterol é uma consequência do processo inflamatório. Ele não é a causa. A causa é o processo inflamatório. Por isso que a gente acaba recebendo o paciente na primeira consulta e quase sempre ele tem a doença. E é uma doença, por enquanto, como ninguém sabe tratar, com fitoterapia se resolve facilmente. O problema é daqui a uns anos, eu não sei, quando as coisas modificarem, como tudo tem resistência, porque as células, os agentes atuantes, bacterianos, virais, eles desenvolvem mecanismos para criar resistência à ação dos produtos terapêuticos. Hoje nós não estamos vendo aí quantos antibióticos aí já tem resistência fácil no organismo. Não, e eles vão cada vez mais desenvolvendo essa resistência, obviamente. Sim, mas está chegando a um ponto que você quase não tem mais tantos antibióticos. Nós tivemos uma fase de grandes antibióticos, surgiram inúmeros. Mas hoje a gente já tem agente bacteriano que não responde a nada. E vai depender da imunidade do paciente a resposta. Dizem até que cada hospital tem essa bactéria como é que é o bichinho de estimação, a bactéria de estimação, né? Bactéria resistente. Resistência de estimação. Não, o problema tem que ser visto realmente. Veja o seguinte, a primeira doença minha, autoimune,
que eu tenho cura dela, hoje já fazem 14 anos. Foi tudo por biorressonância, que eu fiz a dieta dela, tratei o quadro intestinal dela, é uma doença de Crohn. A doença de Crohn até hoje é incurável. Não se tem tratamento conhecido, né? No entanto, a doença de Crohn, praticamente com pouco medicamento e dieta, você consegue a cura. Vamos falar mais sobre isso. Deixa eu ler umas mensagens aqui. O Dr. José Lopes Fernandes Neto conectado, mandando um abraço aos dois, muito obrigado. Denise Ullman, Dr. Modesto poderia falar sobre probióticos vendidos nas farmácias? Já, já. Levanta o tema das micotoxinas, Dr. José Lopes Fernandes Neto. Flávia Maria Barbim, quando será o próximo curso, Dr. Modesto? Em breve, ele vai falar aí, final de outubro, começo de novembro. 30 e 1º de dezembro. Estaremos lá, hein? Estaremos 30 lá. de novembro, 1º de dezembro. Dr. José Lopes Fernandes Neto admira muito o seu trabalho. Sônia Paola, não trouxe a Aurameter? Pergunta se já tem disponível para a gente adquirir. Ainda não, né, doutor? Não, eu estou atrás de 2 produtores já. E a Flávia Maria Barbim também pergunta se é a favor do uso dos probióticos. Aliás, esta é uma grande questão, doutor Nelson. Sim. Grande maioria dos pacientes que chegam no nosso consultório tem intolerância ao famoso glúten e também à lactose, e o pior que a lactose é a caseína do leite, né? Que, afinal de contas, é um alimento para um bezerro de 300 quilos que não tem muito a ver com a gente. Então, tem muita intolerância, tanto ao glúten quanto à lactose. Isso é um fato, doutor Nelson? Vamos lá. Primeiro, o glúten. A biorressonância mostra que o glúten faz mal 100%. Não tem indivíduo que fala, eu como uma coisa com glúten e me sinto bem. Ele pode sentir aparentemente bem, mas ele desenvolve quadro inflamatório. Sempre desenvolve quadro inflamatório. 100%. 100%. Principalmente nós que temos a farinha de trigo, que é uma farinha modificada geneticamente, por isso é chamado transgênica. E isso, a farinha foi modificada em 1970 para 80. O que é que eles fizeram? Eles juntaram com a intenção de produzir maior quantidade de trigo, essa que foi a intenção. Juntaram geneticamente gramíneas resistentes com o trigo, geneticamente. E esta mudança fez realmente uma resposta no sentido de produção boa, porque se conseguia antes apenas uma cultura anual, e mesmo assim, mudanças de temperatura, intempéries, você tinha o quê? Tinha colheitas que perdia-se, parte das colheitas, dessa única colheita anual. Hoje, nós temos pelo menos 4 colheitas anuais e resiste a tudo. Então, esta intenção de fazer o trigo uma coisa para todos nós, foi ótima, não tem dúvida. Acontece o seguinte, nós fomos ver depois as mudanças químicas no nosso organismo decorrente desta mudança. E aí o que aconteceu? A farinha, ela tem uma absorção muito rápida no intestino. E como ela tem uma absorção muito rápida, você tem uma subida muito rápida da glicemia em pico. A resposta do organismo a este quadro que começa, você tem uma resposta insulínica em pico e maior ainda do que a da glicemia. Começa a criar resistência, né? A tal ponto que você tem, no início, até algumas vezes hipoglicemia pode ter, nas primeiras vezes que o indivíduo faz uso. Muito bem. Esta elevação em pico, ele é lipogênica. A insulina em pico que sobe, ela é lipogênica, quer dizer, faz produzir gordura. E qual a gordura? Principalmente a gordura entre as alças intestinais. Então o indivíduo vai o quê? Engordando. A barriguinha de cerveja. Por isso que você vê hoje em dia, muitos através das medidas do abdômen,
Dizer, você tem resistência insulínica. Você está começando a síndrome, que hoje em dia que todo mundo conhece, síndrome metabólica, que é hiperglicemia, hipertensão arterial, obesidade, o diabetes que acaba mais à frente surgindo, decorrente desta resistência insulínica. E o leite? O leite, veja o seguinte, para mim, o grande problema do leite para mim é a caseína. Caseína, né? A caseína. Porque a caseína, ela não é digerida muito bem, a caseína, pelo nosso organismo. Eu vou te dar uma ideia. Nós temos caseína quando nós nascemos. E nós temos, temos a lactase, que vai utilizar a lactose para digerir quando nós nascemos. E o leite materno tem, inclusive, uma lactose diferente da vaca, com mais facilidade de ser digerida. Sim. O bezerro toma da vaca, ele também mama na vaca. Primeiro ano. Você não vê o bezerro no segundo ano, uma vaca. Até dobrar de tamanho do nascimento. Exatamente. Por quê? Porque some depois do primeiro ano, a quantidade de lactase no bezerro para digerir o que ele consome de caseína da vaca. Acontece que a proteína da vaca não bate conosco. Ela é uma proteína que sensibiliza nós. E com isso nós temos o nosso intestino sensibilizado, criando intolerância à caseína, que tem em todos os leites. 100% do seu consultório? 100% também. 100% também? 100%. Não depende da lactose. E sim da caseína e da lactase. Sim, a lactase o nosso organismo tem que ter, mas só que nós temos pouca lactase. Não dá para digerir a lactase de maneira adequada. Então daí que veio o negócio da lactase. Para mim é tudo caseína só. E kefir? É a proteína. Kefir de leite. Veja o seguinte, o kefir, tudo depende de ser feito. Ele é de água e de leite. O de água não tem grande problema, porque você coloca açúcar mascavo, que é totalmente consumido, aquele açúcar, é totalmente consumido na formação do que ele forma de acidez. Por isso que o kefir de água, ele é muito ácido. Entendeu? Exatamente por isso que você tem que misturar até com mel para algumas pessoas para tornar aquilo mais tolerável. Agora, o de leite, ele é mais gostoso, realmente. Ele é mais fácil a coisa. O que você fornece ali, você ainda mantém o de leite as mesmas estruturas, porque a caseína não é alterada daquele leite, não é quebrada. Ela está lá. E você ingerindo, também vai ter alguns problemas de menor importância em relação à água. E o da água pode? O da água é melhor. Xereque, vamos passar nossos GCs, por favor? Vamos lá. Primeiro GC, qual que é? Vai na sua que eu chamo. Esse WhatsApp é meu, esse WhatsApp, por favor, é para falar comigo, ou marcar consulta, passar consulta, querer o recado. WhatsApp 97719 2266, 97719-2266. As mídias sociais, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Este Salutes, que está há 10 anos aqui na UTV, fizemos em junho passado 10 anos ininterruptos aqui na UTV, e há um ano praticamente na TV Guarulhos, estão nos dois canais do YouTube, João Carlos Baldan, que é meu nome, e no canal Além de Agulhas, 2 canais do YouTube. E mais, Xereque? Tem a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Nessa loja tem tem o ozonizador de água e alimentos, tem a zeólita, mineral vulcânico para detox, tem o ozonizador de água, como eu disse, de alimentos, que é maravilhoso, e tem os equipamentos da Nova Ciência que nós utilizamos no nosso consultório. O Potentizer, o Neurospa, o Zapper, enfim, o gerador de prata coloidal, todos os equipamentos que nós utilizamos no nosso consultório tem disponível aí em nossa loja virtual. Que mais, Xereque? O site, que precisa modificar,
que ainda está em modificação, www.jcbaldan.com.br. Ali tem uns textos, tem os programas Salutes também, tem algumas coisas que estamos nos atualizando. Acabou? Finish? Os cursos da Nova Ciência. Quando vai ser, Fernanda? Dia 17 e 18. 17 e 18 agora desse mês, a terceira turma. Informações com a Lauren, a gracinha da Lauren, 95687-5835, 95687-5835. Fala com a gracinha da Lauren, vai ser a terceira turma, terceira aula do curso de extensão da Nova Ciência, e é muito legal. A vez passada eu não estive presente, mas no próximo eu estarei, 17 e 18 de outubro. Aproveitando, eu quero já falar que o Arthur Baldan, ortopedista, traumatologista, está atendendo lá no nosso consultório também. Se tiver paciente, consultas, pode ligar para o 977192266 ou mandar o WhatsApp. O que foi, Fernandinha? Pode falar? Eu também vou estar atendendo lá. A Fernanda Moraes também está atendendo lá no consultório, exatamente. Vai atendendo no nosso consultório, uma profissional de João Pessoa. Curso sobre emagrecimento. Doutor Nelson, essa moça aí pesava mais de 90 quilos. O apelido dela era Free Willy. Free Willy, ó hoje como é que tá a menina. Ótimo. Muito Era bem. chamada Free Willy, hoje é um palitinho. Doutor Nelson, e os probióticos? O senhor é favorável aos probióticos comprados em farmácia? Sim, sim. Veja o seguinte, o que precisa analisar, eu não trouxe nada para demonstrar isto, mas a gente precisa observar um pouquinho o seguinte. Isso é uma pesquisa nossa e eu apresentei lá no curso o que eu chamo de falha terapêutica. O diagnóstico está correto, a indicação está correta da medicação, você compra a medicação, mas a medicação esteve sob efeito de corrente eletromagnética e ela tem efeito diminuído. Eu soube. Isso é fantástico. Aliás, eu recomendo esse curso da biorressonância aplicada à saúde do Dr. Nelson Modesto, que será no dia 30 de outubro, 1º de novembro, em Campinas. Não, 30 de novembro. 30 de novembro, 1º de dezembro. Em Campinas. Em Campinas. Estaremos todos lá em Campinas. Eu e a Fernanda aqui. E você também, a Flávia Barbim também. A Flávia Barbim também vai estar com a gente lá. Quer dizer, então... O problema é o seguinte, eu vou tentar dizer... Nesse curso ele fala, inclusive, que os remédios da farmácia já não tem mais eles a eficiência. Perdem energia. Perdem energia. Então, tem que observar o seguinte. Os fios da rua emitem corrente eletromagnética que você pode captar e eles vão até 19 passos para dentro de uma farmácia. Se os fios estiverem do mesmo lado da farmácia, tem que comprar de farmácia que é bem profunda e pegar os medicamentos lá de trás. Lá do fundo. Não do início. Porque 12 dias o medicamento parado, sob efeito de corrente eletromagnética da rua, ele perde todo o efeito. Está comprando placebo. Exatamente, comprando um placebo. Então, o que fica difícil é o povo realmente. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ter que ter uma divulgação maior e tomarem medidas a este respeito. Porque até hoje ninguém tinha visto isso e tem pensado que o medicamento poderia não fazer efeito. É que eu utilizo uma terapêutica há muitos anos e consigo observar que pacientes que deixaram os medicamentos em lugares não adequados, mesmo na casa deles, pode você ter falha terapêutica. Eu tive pacientes, por exemplo, que eu falava, olha, compra dessa farmácia que eu tenho certeza que essa farmácia ela está bloqueada sem problema nenhum de ter corrente eletromagnética. O indivíduo leva para a casa dele e ele vinha depois de um tempo e falava, olha, doutor, os 12 primeiros dias, 15 primeiros dias, os medicamentos estavam ótimos. Depois de 15 dias para cá, eles já não estão mais bem. A corrente ainda... Aí eu mandava trazer os remédios, ia medir os remédios que ele tinha ainda presente, e nenhum estava mais funcionando. Não tinha energia nenhuma. Por causa da corrente magnética da residência.
por causa da residência. Exposição. Vamos lá. A televisão, se ela não estiver bloqueada, ela tem um campo negativo de 3 metros. 3,20 metros, por aí. Como é que bloqueia? Através de componentes energéticos que enfrentam essa situação. Positivos, tem que ser coisa extremamente positiva, aí consegue bloquear. O seu selo energético consegue? O selo consegue. O selo comum dá para 3 metros, porque o selo tem uma positividade muito grande. Ele vai para mais de 100 metros. 100 metros? Quer que eu demonstre na tua mão? Quero. Eu faço já. Vamos lá. Não precisa muito. Mas estou com o selo aqui. Tira o selo e põe aqui em cima. Eu mostro já para você. Eu vou tentar abrir. Aqui, ó. Eu vou tentar abrir. Força. Força. Não consigo abrir. Certo? Aponta ali aquela televisão. Ali. Só isso. Não faz muita força, pode não. cruzar. Não faz muita força. Vem para cá. Aqui. Tá bom. Aqui tem menos de que 3 metros. Força. Pish. Tá aí. Sem nenhuma. Você perde você apontando lá, você perde a força, porque aqui é uma carga negativa. Só que isto em remédio e pior ainda em frutas que deixa-se na cozinha. Só o micro-ondas tem 5 metros de campo energético negativo. E a geladeira tem 3. Se você tem uma cozinha pequena, fruta nenhuma, mais de 24 horas tem carga. Eu doei meu micro-ondas. A geladeira não dá para doar, mas... Tudo bem. Mas você tem a geladeira ainda. Tem 3 metros verdade. da geladeira Verdade. de negatividade. Deu para entender a coisa? É a mesma coisa, você aponta a geladeira, se você estiver naquele campo, você perde força na mão. E qualquer fruta, qualquer medicamento que é positivo, sempre positivo, perde toda essa positividade e fica sem carga nenhuma. O que não tem carga não entra dentro da célula, porque existe uma coisa chamada potencial transmembrana que requer energia para poder passar ali por dentro. Senão, não passa. Então, pode entrar até na circulação, mas é eliminado sem aproveitamento. Campeão de audiência, que tem várias perguntas, vamos ver se a gente consegue responder rapidamente, porque tem muita coisa. Doutor José Lopes Fernandes Neto. Ó, tá faltando trazer a nossa gasolina, hein, doutor José? Pede para comentar sobre diabetes 2. A gênese não estaria nos bloqueios enzimáticos das rotas metabólicas? Não. O principal no diabetes é resistência insulínica. Aí é o fator principal. Porque aí o que vai acontecendo, o organismo tende a querer equilibrar a entrada, porque nós dependemos da entrada de glicose para dentro da célula. O fígado entra glicose, mesmo que você não tenha bons alimentos. O cérebro entra, mas mesmo no cérebro, hoje em dia, já se fala em resistência cerebral, que seria o mesmo que causa o diabetes, estaria já iniciando as lesões cerebrais. A diferença é que o diabetes se manifesta logo e Alzheimer leva 30 anos. Mas o processo inflamatório é crônico sempre. É mesmo, a mesma coisa. Resistência insulínica. Flávia Maria Barbinho, o curso da Nova Ciência será 19 e 20 de outubro. Obrigado pela correção. Então, corrigindo o curso da Nova Ciência, 19 e 20 de outubro. Denise Uma, biorressonância pode ser aplicada aos pets? Eu mesmo respondo, sim, pode. Flávia Maria Barbinho, onde compra o selo energético do Dr. Modesto? Que é esse aqui, ó. Maravilhoso. Esse depois você dá o celular e comunica em outro horário. Tá. Aliás, pode falar, porque é o mesmo celular para informação do curso, não é? Também. Informações do curso, então, pegue papel e caneta. Qual o número? Você lembra? 19? Bom, o meu é 19, 996 72 3165. 3165. Da minha secretária também tem o celular, não lembro de cabeça, mas tem o que ela atende lá, é 19 32 37 4916. É o telefone do consultório e ela dá todas as instruções. Isso.
Doutor Modesto Ana Espinoso pergunta: Doutor Modesto, poderia me dar dicas de alimento que não se deve ingerir, além de glúten e lactose, no caso da tiroidite de Hashimoto? Aliás, de todos, né? Qualquer doença autoimune, o que tem que se provocar é um aumento da imunidade, que você consegue também com a própria alimentação. A alimentação principal, vou te dar os elementos principais. Tira farinha de trigo, leite de vaca, queijo branco, batata inglesa, açúcar e doces. Tirando essas coisas, no lugar do açúcar, muitas vezes é difícil. Use alguns adoçantes à base de estévia ou estevita, que é o menos agressivo ao organismo, ou usa pequena dosagem do demerara ou ao cristal orgânico, que tem um efeito bem inferior. O problema é evitar o máximo possível o açúcar comum. E quais alimentos que o senhor recomenda? Raízes, hortaliças? Aí, olha, tirando esses daqui, quase a grande maioria não tem problema. Vai ter só para indivíduos alérgicos, né? Para todos os alérgicos, por exemplo, você pode ver que amendoim, milho, frutos do mar, cacau, chocolate, em geral é para todos os alérgicos, da reação alérgica com esse. Mas isso é reação alérgica. Aqueles que eu falei, eles evitam inflamação do intestino. Evitando inflamação do intestino, você começa já o organismo a ter uma melhora, porque você vai diminuindo todo o processo inflamatório, que está, pelo mecanismo que não cabe aqui, discutir de como é com o intestino inflamado, que vai agredindo todo o organismo. Cacurso Uf pergunta: canela dá um sabor doce, algum problema? Canela não, né? Não, perfeitamente. É um termogênico, né? É termogênico. A canela é considerado um alimento funcional muito bom para o organismo. Os alimentos para prevenção e tratamento de câncer, qual que o senhor recomenda? Em termos de alimentos, você vai ter que, na realidade, fazer o seguinte. Você tem que principalmente tirar todos os inflamatórios. Tira todos os inflamatórios. Se tiver alergia, tira também todos os alérgicos, entendeu? E você, se quiser, segue o que tem os alimentos aqui. Alimentos contra o câncer. Isso aqui é de Richard Bilivaux, lançado em 2006 no Brasil, mas tinha sido já se lançado nos Estados Unidos em 2004. Entendeu? Aqui tem toda a relação. Todos os legumes, tudo que é fruta, tudo que é vegetais, são bons. Uns melhores, se você pega brócolis, é excelente por causa da substância, entendeu? Então tem inúmeros. Aqui tem tudo dizendo um por um em detalhe. Eu acho que não daria tempo se a gente fosse falar, porque é muito grande. É muita coisa. É muita coisa. Sem dúvida, é muita coisa. A Vivi Batista Celestino pergunta para que serve este selo. Aqui é energia escalar, aqui a gente vai cair num outro assunto, né, doutor Nelson? Acho que não vai... Isso daí é para aumentar a imunidade do paciente. Tem esse objetivo. Ele aumenta o campo energético ao mesmo tempo que aumenta a imunidade. Isso aí merecia um outro programa para falar sobre a energia escalar e como é que ele chegou com as suas pesquisas sobre o selo energético. Tem mais uma... Pode falar. Quem quiser pesquisar um pouquinho mais... Tem um site, né? Tem um site, tem www.seloenergético.com.br. Então lá tem inúmeras informações da área da saúde e dizendo também que ele bloqueia a corrente eletromagnética. Em que peso está a corrente eletromagnética hoje para as patologias, doutor Nelson? Como é que orienta-se em relação à casa, com micro-ondas, geladeira, morar perto de fios de transmissão também, né, doutor? Esse é um problema. Se você ler o livro do José de Filipe, que fala sobre oncologia integrativa, ele cita lá na área, as correntes eletromagnéticas são hoje encaradas como potencialmente oncogênica. Elas são realmente oncogênicas. Já tem trabalhos suíços mostrando que o DNA se altera submetido à corrente eletromagnética. E já se admite perfeitamente
E toma cuidado quem usa muito celular não bloqueado. O celular tem que ser bloqueado. Existe mais de uma coisa que pode bloquear o celular. Tem várias coisas que permitem campo pequeno, que pelo menos o indivíduo que está com o celular tem um bloqueio. Existe vários. O próprio desenho de André Philippe, que é um desenho que muita gente tem em celulares e coisas, ele dá praticamente quase 1 metro, 80 centímetros. Quase 1 metro de proteção. Então, o indivíduo que está com o celular, ele tem uma proteção. Quem está com ele não tem proteção. O nosso selo colocado dentro do celular, como eu tenho o meu, entendeu? Isso daqui, ele tem um campo enorme, então ele bloqueia, não só como se eu seguro aqui, eu tenho uma carga positiva ainda de excesso que ajunta para mim. Agora, tem que ter um cuidado com corrente eletromagnética. A corrente eletromagnética, ela é sempre negativa. A energia escalar é uma das coisas feitas pelo Nikola Tesla, porque ele diz que é na energia escalar que bloqueia a corrente eletromagnética. E a energia escalar também, para quem estudar e entrar mais profundamente nela, ela também tem um mínimo e um máximo. Além desse máximo também ela não vai fazer bem. Então tem que conhecer um pouquinho melhor. Da energia escalar. O Daniel Fleck pergunta, o aterramento dos eletrodomésticos auxiliaria na redução das radiações? Não, os aterramentos melhoram apenas as correntes, vamos dizer, eletromagnéticas, que pode, de certa maneira, diminuir um pouquinho o campo. Mas não diminui muito, não. Eu já tive lugares que eu testei que tinha corrente elétrica bem aterrado, com cobre bem feito, e ainda você capta no televisão e tudo mais o seu campo negativo. Xerec, estamos no nosso horário, não? Tem mais algum tempo? 3 horas. O Xerec tem que trabalhar no outro lugar e ele fica babando ali. Daqui a pouco ele começa, né? Precisa tomar cuidado porque ele morde de vez em quando, viu, doutor? Quero agradecer muito a presença do Dr. Nelson Modesto. Ele veio de Campinas especialmente para nos atender o pedido da nossa entrevista. E como é um amigo, né? Amigo pessoal, é um médico que a gente admira e realmente é um programa engrandecedor, tanto é que tem muitas perguntas aqui. O que não deu para responder, a gente depois encaminha para o Dr. Nelson, inclusive o Dr. Neto perguntando sobre micotoxinas. Isso aí é a pauta sua, Dr. Neto. Quem vai falar de micotoxinas aqui é o senhor, tá aqui a cadeira esperando você falar que está pronto. Não precisa se preparar tanto, você já sabe o suficiente. É só chegar aqui e soltar o verbo. De Nilce Uma, muito grato aí pelas informações prestadas. Dr. Nelson, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo até aqui. Muito obrigado pela entrevista, de nos atender. Realmente é um programa engrandecedor. Agradeço muito a sua vinda e deixo a câmera e os microfones para suas considerações finais. Para mim é sempre um prazer de poder estar aqui e sempre que puder transmitir qualquer informação. E eu defendo aquilo que eu lhe falei. A medicina é uma coisa só. Precisa os médicos se unirem mais para melhorar a toda a população. E uma coisa eu garanto, a alimentação é uma arma poderosíssima para romper muitas doenças em evolução. Com certeza. O Salutos foi criado há 10 anos com o princípio de unir a medicina ancestral, as bem antigas, tibetana, ayurvédica e a chinesa, com o que há de mais moderno na física quântica, mecânica quântica, na biorressonância, tudo aplicado à saúde. Mas sempre com o intuito de unir essas duas grandes conhecimentos e criar o que seria a medicina do futuro, que há 10 anos atrás seria a medicina do futuro, mas hoje é a medicina do presente. E o trabalho de profissionais como o Dr. Nelson acaba corroborando que há 10 anos atrás, felizmente, estávamos certos nessa busca dessa medicina, que não é mais medicina do futuro, e sim a medicina do presente, que é unir todos esses conhecimentos, tanto os ancestrais quanto os presentes, para um futuro melhor de toda a humanidade, em que a área da medicina, das terapêuticas, tem um papel fundamental e preponderante.
Eu agradeço a todos pela audiência. Então, sexta-feira estamos na TV Guarulhos, segunda-feira na UTV. Então, até sexta, até segunda, até sexta e até segunda.